Então, a absorção de radiação infravermelha pelos gases, né, elas acontecem quando as moléculas de qualquer gás com temperatura acima do zero absoluto estão em contínuo movimento de translação, rotação e vibração. A energia interna do gás é exatamente a somatória dessas energias cinéticas, enquanto o nível médio energético de cada molécula está relacionado à temperatura do gás. Quando o movimento vibracional da molécula é tal que os centros de cargas positivas e negativas dos átomos apresentam uma discordância durante o movimento oscilatório, isso é, quando é formado um momento dipolar, a molécula emite essa radiação eletromagnética na faixa do infravermelho. O fenômeno de emissão da radiação infravermelha pelas moléculas é perfeitamente reversível. Isto é, se um gás a baixa temperatura for atravessado por um feixe de radiação eletromagnética que contém o espectro infravermelho, ele absorve desse feixe aquela parte correspondente à frequência natural de oscilação das suas moléculas. Esse fenômeno chamado ressonância, como cada molécula possui um padrão único de absorção de radiação infravermelha, essa propriedade funcionará como uma verdadeira impressão digital, servindo para identificar o gás em questão de forma qualitativa e quantitativa. A redução da energia do feixe de radiação eletromagnética devido à absorção da radiação infravermelha obedece à seguinte lei, onde o I é a intensidade do feixe após atravessar a substância, o I0 é a intensidade do feixe no mesmo ponto, porém sem a substância absorvente, tá? Seria você ter o feixe atravessando, mas não ter nenhuma substância absorvente. E o A é o fator de absorção que depende da substância absorvente e do comprimento de onda da radiação. B, a distância percorrida pela radiação na substância. E C, a concentração da substância. Ou seja, você tem o valor I0, você mede o valor I, e aí, de acordo com aquilo que você obtiver, você vai saber, tendo ali a concentração da substância, a distância percorrida pela radiação, você vai através, obter ali o fator A, e esse fator A é o que vai te falar, qual é a substância que você está fazendo a medida. Tá? Então, nós temos aqui um exemplo de como que seria isso, tá? Você tem o I0, que é quando você não tem nenhuma substância, e depois com a substância você tem o I. E aí você utiliza aquela conta, O gás a ser analisado preenche a câmara que a gente chama C e absorve parte da energia emitida pela fonte de infravermelho F. O feixe de radiação emergente da câmara incide em um detector de radiação que gera um sinal elétrico proporcional à intensidade do feixe de radiação. Aí, pela lei Lambert-Beer, que nós falamos anteriormente, pode ser verificado que o sinal do detector é proporcional a I, variando somente com relação a C, que é a concentração da substância em análise. As grandezas I0, A e B são constantes, pois dependem das características físicas do analisador e da substância a ser analisada. Então, se você quer analisar, por exemplo, uma determinada substância, você vai ter o A dela, você vai ter o B ali do seu sistema, o I0 e o I foram o que foi medido, e aí você acha qual que é a concentração desse elemento dentro dessa substância, por exemplo. Se a fonte F emitisse e o detector D detectasse radiação infravermelha em uma faixa ampla do espectro, por exemplo, de 1,5 a 15, a análise não seria específica para nenhum gás, isto é, não haveria nenhuma seletividade do processo de absorção. Qualquer gás absorvente do infravermelho seria acusado pelo detector, apesar de que cada gás possui um padrão de absorção único. Então, a fonte ela emite numa determinada frequência específica. Você não pode emitir em todo o espectro, porque vai ter vários gases lá, os gases vão estar todos absorvendo e você não vai conseguir fazer essa análise adequada. Tá? Então, o espectro de absorção de alguns gases. A seletividade de um analisador infravermelho é conseguida limitando-se o espectro de radiação a um intervalo que seja coincidente apenas com o padrão de absorção da substância a que a gente quer analisar. Então a gente pode pegar aqui o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, em qual que é o comprimento de onda que ele mais absorve, o metano, o etano, por exemplo.
Tipos de analisadores, né? Nós temos os analisadores por absorção da radiação infravermelha, que pode ser dividido em duas categorias, né? Analisador do tipo dispersivo ou espectrofotômetro e o analisador do tipo não dispersivo. Os dispersivos ou espectrofotômetros são instrumentos de laboratório e fornecem como resultado o espectro de absorção de uma radiação de uma substância. O termo dispersível advém do fato que o feixe de radiação, após atravessar a substância em análise, é disperso por um prisma ou por uma grade de difração. Um mecanismo faz com que somente uma faixa muito estreita do feixe disperso atinja o detector, permitindo assim que seja explorado ao longo de todo o espectro e poder de absorção da radiação da substância em função do comprimento de cada onda. Os analisadores não dispersivos, né, analisadores do tipo não dispersivo, também chamados de fotômetros, são utilizados universalmente em processos industriais, podendo ser encontrados também em laboratórios. Eles permitem determinar a concentração de uma única substância ao longo do tempo, em uma forma contínua. Quando encontrados em processos industriais, eles podem ser classificados como analisador de filtragem negativa ou analisador de filtragem positiva. Aqui a gente tem a foto, né? Então, os analisadores de filtragem negativa, que é os que estão aqui acima, eles têm a radiação emitida pela fonte F. Então, aqui você tem a fonte F, você tem a câmara CA, e aí você tem F1 e F2, né? Então, você tem aqui esses filtros, F1 é um filtro e F2 é outro tipo de filtro, né? E aí você faz um detector conforme a diferença do que você obteve em F1 e F2. No filtragem positiva, você tem a mesma fonte incidindo na sua amostra, aqui, né? E aqui no gás que você quer analisar. Então a amostra nessa câmara já seria uma amostra de referência, por isso câmara de referência, né? E aqui a câmara de análise. A câmara de referência tem o nitrogênio, aí você tem o detector com esse gás e aqui você tem o detector daquilo que você está tendo, né, na câmara da sua amostra. E aí você faz uma análise também e manda. Então esses dois tipos, né, filtragem negativa e filtragem positiva, onde aqui você tem dois filtros diferentes e você fazendo a relação da análise desses dois filtros, você sabe, e aqui você tendo o mesmo filtro, só que um é a câmara de referência, que tem o gás que você quer analisar nessa câmara, e o outro a sua amostragem, todos eles sendo incidente nessa câmara a da mesma fonte, tá?